Olá pessoal, nessa aula eu vou falar da primeira fase do Pentest, que é a fase de preparação. Nessa fase a gente vai entender as necessidades do cliente, definir o escopo, fazer o contrato, criar o NDA, pegar a autorização com o cliente. E depois que tiver tudo isso definido, aí sim você vai para a segunda fase, que aí entra a parte técnica mesmo do Pentest. Tá? Então nessa aula nós vamos aprender como conduzir um Pentest desde essa primeira fase, né, que é conversar com o cliente, fazer o comercial, enfim, até a finalização do pentest, ok? Bom, conversando com o cliente, né? Antes de qualquer coisa, você precisa entender por que ele está buscando o pentest, né? Por que ele quer fazer um pentest naquele ambiente, né? O que ele espera dos resultados desse pentest. É bom você alinhar isso para que você consiga entregar exatamente o que o cliente espera, né? Exemplo, ele quer o pentest porque ele vai lançar um novo produto, um novo sistema vai ao ar e ele precisa que esse sistema já esteja seguro, ou ele está fazendo um pentest porque ele quer entender qual o nível de maturidade de segurança do negócio dele, ou ele quer testar implementações ou soluções de segurança que já estão implementadas nesse ambiente, ou ele quer porque ele precisa cumprir uma norma de segurança, uma compliance, como por exemplo PCI. Então é interessante a gente entender qual é a necessidade do cliente e o que ele espera do pentest, ok? E o que a gente vai perguntar para o cliente então? Primeira coisa, se é o primeiro teste que ele está fazendo, né? Ou se ele já faz pentest com frequência, né? Então isso vai depender do cliente que você está atendendo. Muitos clientes já vão estar acostumados, às vezes ele vai estar cotando, né, o pentest e tal. Então é interessante você saber se é o primeiro teste. Se for o primeiro, você deve avisar, explicar o que é o pentest, como que funciona, que quando você consegue explorar, você vai ter acesso às informações sigilosas e confidenciais dessa empresa. Então você tem que deixar isso tudo muito claro. Perguntar se é para cumprir alguma compliance, como por exemplo PCI, perguntar o que ele considera valioso, quais são as preocupações dele em relação à segurança, né? Então o que é de mais valioso, né? Qual a informação mais valiosa que ele tem dentro desse ambiente, que ele tem medo que alguém roube essa informação. Existe algum sistema frágil? Isso também é muito interessante, dependendo do ambiente onde você vai fazer o teste, pode ter equipamentos que são ligados, por exemplo, a maquinários, que pode causar um acidente, alguma coisa, se você controlar, ou pode ter um sistema frágil onde ele não pode parar de forma alguma, então você tem que tomar muito cuidado para não fazer esse sistema parar durante um teste, porque causaria um caos, né, nessa empresa, ou até mesmo, por exemplo, num caso de um hospital, onde teria algum equipamento, por exemplo, que envolvesse a vida de alguma pessoa, né? Às vezes você imagina se você hackear um equipamento, ou durante um teste você fazer um equipamento parar, e esse equipamento está ligado a algum sistema que de alguma forma mexe com a vida de alguma pessoa. Então você deve perguntar se existe algum sistema frágil e esse sistema, se ele vai ou não entrar no escopo, né? Qual o objetivo do pentest, o que ele espera desse pentest e se existe alguma limitação, né? Aquilo que eu falei, existe algum lugar que você não pode chegar nesse pentest. Então, às vezes acontece isso, às vezes o cliente fala, olha, quero o pentest para saber se consegue chegar até aqui, mas não pode acessar esse determinado departamento, esse determinado servidor, isso, e aí exclui isso do escopo. Se você chegar até esse servidor, você sabe que você não pode mexer nele. Depois nós precisamos definir o escopo, né? Então, o escopo é o tipo de teste que vai ser realizado. Então, algumas vezes a empresa ela já vai saber que tipo de teste ela quer, né? Então ela já vem e fala, olha, eu quero um white box interno, eu preciso de um pen teste assim, assim assado, eu preciso de algo dessa forma. E outras vezes ela vai ter uma perspectiva diferente. Eu quero saber como que está a minha maturidade, eu queria um pen teste white box. Aí você pode direcionar a pessoa a falar, olha, nesse caso aqui seria o ideal você fazer um black box, porque aí sim você vai ter uma ideia geral de como está o posicionamento da sua empresa na internet, né? O que um atacante consegue, se ele consegue invadir o sistema, até onde ele consegue ir através da internet sem nenhuma informação. E uma vez que você conclui um black box, aí você pode depois vender um white box, que aí o white box é uma vez que você pode testar ambientes que você já descobriu no black box lá, e ambientes internamente, enfim, tudo vai de acordo com a necessidade do cliente. Tá? Então você pode direcionar ele também, mostrar os tipos de teste que a gente pode oferecer e você alinha isso com o cliente para ver qual que vai atender melhor a necessidade dele e o que está dentro do budget do cliente, né? Dentro do orçamento do cliente.
Na hora de definir o escopo também, você deve definir o que vai ser testado, né? Então, uma vez que você já sabe o tipo de teste que você vai executar, se é white box, se é black box, se é gray box, se é interno, se é externo, se vai estar alocado no cliente ou não, você precisa definir o que será testado, né? Então, vai ser uma URL, o que eu vou ter de informação? Você vai ter só uma URL de informação. Não, você vai ter um range de IP, você vai ter um range e uma URL, você vai ter subdomínios, enfim, tudo vai definir. Geralmente no black box, a única coisa que eu pego é uma URL, só o domínio principal ali e mais nada. O white box já pode ser algo mais, o cliente passar as URLs que ele quer testar ou os IPs que ele quer testar, aí depende muito do ambiente que você vai testar. Limitação de escopo, isso aqui também é importante, né? O escopo ele pode ser limitado, então, por exemplo, você pode fechar um black box externo, o cliente virar para você e falar, olha, eu não quero ataques de engenharia social, e aí você limita isso no escopo, você não pode fazer nenhum ataque que envolva engenharia social. Ataques de negação de serviço, então se existir algum limite, você deve colocar em limitações de escopo. Janela de teste, isso também é muito importante você definir qual horário que o teste vai ser feito. Então, em alguns casos o cliente ele não vai definir um horário específico, vai falar, olha, por exemplo, no black box você pode fazer qualquer horário o teste, ok? Ou não, você só pode fazer o teste em horário comercial da tal hora até tal hora. E aí você tem que definir as datas, né, e horário que você vai estar executando esse teste, que tipo de teste você vai estar fazendo naquele horário. Aí você define e deixa isso muito bem especificado para o cliente, ok? Contato, isso é interessante você ter também um contato de alguém responsável lá. Porque se acontecer qualquer problema durante um teste, por exemplo, um sistema parar, travar, desligar, acontecer qualquer coisa que você precisar entrar em contato com alguém, você já tem alguém que já está por dentro do assunto e você pode ligar diretamente para essa pessoa para explicar o que aconteceu. Então, é um contato de emergência. Então, geralmente você define esse contato, um nome, e-mail, telefone, para, se caso acontecer alguma coisa, você entrar em contato com essa pessoa. Responsabilidades também é primordial você definir essas responsabilidades, né? Isso porque o pentester, geralmente, né, quem executa o pentest, você vai executar o pentest para explorar, vai invadir o sistema e gerar o relatório, mas você não vai corrigir as falhas. Você pode dar recomendações de como corrigir, o que poderia ser feito para melhorar, mas você não vai corrigir, aplicar essa correção em si, tá? Então, isso você define aqui nas responsabilidades. Por exemplo, aqui na DSEC a gente define uma causa como essa aqui, por exemplo. Cabe à DSEC apenas o levantamento, análise, exploração e elaboração dos relatórios relativos ao teste de invasão. Correções, ajustes, atualizações e reteste não fazem parte do escopo dessa atividade. Tá? Então, isso fica bem claro no contrato, justamente para que depois que você entrega, o cliente fala, não, agora você tem que corrigir as falhas. Isso é responsabilidade do cliente, corrigir as falhas. Se ele quiser que você corrija as falhas, é um serviço à parte, você vai cobrar a parte para executar a correção também. Mas a maioria das vezes os clientes, eles têm já o setor de desenvolvimento, infra, segurança, enfim, e aí você só repassa isso para cada setor, né? O relatório vai para todos os setores e cada setor responsável corrige a sua parte. O reteste, você pode vender o pentest já com o reteste, que seria após a correção você fazer um reteste para ver se tudo aquilo foi corrigido realmente, ou você pode só vender o primeiro pentest e aí depois se o cara quiser o reteste, ele paga um valor mais abaixo, né, lógico, para você só fazer o reteste. Autorização, sem dúvida, esse é o mais importante de tudo, né? Você deve ter no contrato lá a cláusula autorizando você a executar o teste, você deve ter isso assinado pelo cliente. Tá? Então, se você não tem autorização do cliente, não inicie o pentest. Por mais que o cara falou boca a boca com você, não pode fazer, tá tudo certo. Se você não tem um documento assinado que você pode provar que ele realmente autorizou, aí vai complicar a sua vida se amanhã depois o cara virar e falar, não autorizei nenhum pentest. Então, tudo tem que ser documentado, tá? O NDA você pode definir o NDA até mesmo para dar uma confiança maior para o seu cliente, né, onde você vai garantir que não vai expor os dados que você vai obter no pentest. Então, a maioria das vezes
você vai conseguir dados e informações confidenciais, vai ter acesso a tudo, né, do cliente. Então, você tem que ser uma pessoa confiável. Então, geralmente você assina um NDA, onde você se compromete a não expor esses dados, né? E em alguns casos esse documento vai ter uma cláusula onde vai existir uma multa caso você descumpra com o acordo, ok? Termo de pagamento. Isso é muito importante, né? Você definir claramente como que será pago, quanto que vai custar o pentest, qual vai ser a forma de pagamento, como que vai ser pago isso e o prazo para ser pago. E caso o cliente não pague dentro do prazo estipulado, vai ter uma multa e vai correr juros. Isso é importantíssimo você definir no contrato e ter isso assinado pelo cliente também. Já aconteceu comigo, pela DSEC mesmo, da gente executar pentests e essa cláusula não está muito bem definida, e aí o que acontece? O cliente simplesmente demora a pagar, o cara vai pagar quando ele quer agora, né? Então, às vezes acaba levando 2, 3 meses para você receber um serviço que você já tinha feito, né? E isso acaba sendo ruim, né? Porque você perde muito tempo executando um serviço, entrega o serviço de acordo com o cliente e às vezes demora o pagamento. Então, deixa isso muito bem claro, que o combinado não sai caro, né? Então, se você definiu isso, você não vai ter problemas. Depois que aconteceu isso, a gente passou a definir, criar uma política e definir um termo de pagamento corretamente para evitar esse tipo de problema. Quanto e como cobrar, né? Essa é uma pergunta aí que muitos fazem. Quanto custa um pentest? Quanto que eu vou cobrar de um pentest, né? Isso vai depender muito da região que você está, do mercado que você está atuando, do tipo de cliente que você está atuando, da sua experiência, o que o seu negócio vai entregar, né? O que você vai entregar para o seu cliente, né? Então, existem 2 modelos de negócio que geralmente a gente utiliza aqui. O primeiro é o valor hora, né? Então você estipula um valor que você vai cobrar por hora. Exemplo, vou cobrar R$150 a hora, vou cobrar R$350 a hora. Enfim, defina um valor hora, qual é o valor da sua hora, e faz vezes o tempo que de teste que você vai fazer. Então aqui um exemplo, um pentest de 80 horas, que é o cliente está comprando 80 horas de pentest. É o que você vai conseguir fazer dentro de 80 horas. E aí você faz então o seu valor hora, por exemplo, aqui 300 vezes 80 vai custar 24 mil esse pentest. É só um exemplo. Ou fazer um valor fixo, aí você vai cobrar por projeto. Então, para mim executar esse pentest eu vou cobrar um valor fixo de tanto. Nesse caso aqui, por exemplo, pentest black box 30 mil. E aí é o valor que vai custar fixo. Então, independente do tempo que você levar aqui, você sabe que você cobrou 30 mil nesse caso aqui. Então, cada caso é um caso. O que acontece é o seguinte, um pentest black box é muito difícil você mensurar o tempo que você vai levar, porque você não tem nenhuma informação sobre o ambiente. Você só tem um domínio, e aí a hora que você começa a fazer reconhecimento dessas coisas, você já descobre 100 subdomínios, você descobre que tem uma rede enorme, data center, tudo, e aí quando você começa a fazer todas as explorações, começa a invadir o sistema, você vai ver que vai levar muito tempo para você terminar tudo. Então, é algo assim que é muito difícil você chegar e falar, vou fazer um black box de 40 horas, um black box de 100 horas, sabe? Não tem como você mensurar o tempo porque você não tem informação para isso, né? Então, geralmente, quando eu vou vender um black box, eu vendo com valor fixo. Então, eu passo um valor X lá, vai custar 30 mil black box e é o valor que vai ser fixo. Então, independente do tempo que eu levar, eu vou cobrar 30 mil daquele pentest. Já nos outros tipos de pentest, alocado no cliente, pentest Wi-Fi, por exemplo, pentest interno, pentest alocado no cliente fazendo teste em aplicação, essas coisas, você consegue mensurar, vou gastar 40 horas, ou vou cobrar por horas e o cliente está comprando um pacote de 80 horas, entendeu? E aí se você, no meio do teste, você vê que esse tempo de horas não vai ser suficiente, você pode falar para o cliente, olha, eu recomendo que você aumente um pouco mais o tempo de horas para a gente conseguir testar tudo e tal. E aí tudo vai de como você combinou com o cliente, né? Tudo vai do contrato que você fez anteriormente. Então, você deve saber medir bem isso para não ter problemas futuros, ok? E aqui por último, então, passo a passo para você conduzir um teste, né?
no primeiro contato você vai apresentar a sua empresa, apresentar a empresa que você representa, por exemplo. Então você vai, se você estiver fazendo comercial, né? Porque às vezes você já vai estar trabalhando diretamente na parte técnica, aí tudo isso que eu estou falando, basicamente você não vai nem ter contato muito com isso, vai ser a parte jurídica, a parte comercial da empresa que vai fazer isso, você só vai fazer a execução da parte técnica, né? Mas se você estiver montando uma empresa ou se você for trabalhar freelance e tiver que fazer tudo isso, então no primeiro contato com o cliente você vai apresentar o seu negócio ou a empresa que você representa ou o seu trabalho, enviar um portfólio para o cliente, depois disso entender a necessidade do cliente, definir um escopo, aí você vai enviar a proposta para o cliente. Então você cria uma proposta e aí você envia para o cliente com valor X e tal. Se o cliente aprovar a proposta, aí você vai fazer o contrato, vai fazer o NDA e autorização, vai passar isso para um advogado revisar, tá? Nunca mande um documento qualquer para o cliente, sempre faça uma revisão com um advogado e depois que tiver tudo assinado, tudo certinho, aí sim você inicia a parte técnica, aí, que seria aqui o quarto passo. Aí sim você vai iniciar o pentest, fazer toda a execução do pentest, escrever relatório. Depois, na quinta parte aqui, você faz o relatório, né? E faz a apresentação dos resultados para o seu cliente. E aí finaliza e depois é só receber, ok? Ou se você combinou para receber 50% ou uma parte antes, uma parte na entrega, enfim. Né? Só a quinta parte aqui você faz a conclusão do seu pentest, ok? Até mais, pessoal!